pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou explicar como você fazer a ampliação dos tamanhos. Diminuir, aumentar os tamanhos. É uma forma bem fácil, bem simples. E eu vou estar orientando aqui no boneco para vocês, que eu tenho certeza que aqui vai ficar mais fácil para que vocês entendam. Então, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ative a notificação do sininho para quando eu colocar vídeos novos por aqui, você seja notificado. Então, vamos lá. É assim, pessoal, quando você amplia os tamanhos, você vai fazer isso, ó. Você vai aumentar 1 centímetro para a lateral. Isso é a medida padrão da maioria das marcas, das empresas, tá? Então, a maioria é assim que funciona. No comprimento, você vai aumentar 1 centímetro também. Na altura do ombro, você vai estar aumentando o meio. Aqui, daqui para cá, na largura do ombro também. No decote, para o tamanho maior, você sempre vai abaixando aqui, ó, vai diminuindo e vai abaixando. Dessa forma aqui, ó. Eu fiz uma ampliação aqui, ó, para vocês estarem vendo. O tamanho maior, ele vai saindo, enquanto que o menor, ele vem entrando. O decote é a mesma coisa. O maior, ele vai abrindo e o menor, ele vai ajustando assim. O ombro, para o maior, ele vai saindo, fazendo assim, acompanhando a lateral, e para o menor ele vem subindo, tá? Basicamente isso. E o comprimento é 1 centímetro que a gente aumenta. Eu vou estar explicando melhor aqui na mesa para vocês. Vou fazer a ampliação para que vocês vejam. É bem simples. Da forma que eu vou explicar, eu tenho certeza que você vai entender fácil, tá? Vamos lá a explicação então? Pessoal, eu trouxe uma camiseta para estar orientando como vocês fazem essa ampliação. De que forma que você vai distribuir os valores, tá? Uma ampliação padrão que é utilizada em maioria das confecções é assim, ó, é 4 centímetros para a circunferência da peça, tá? Aqui eu trouxe uma camiseta. Você vai fazer o quê? Na maioria das vezes, a gente trabalha com molde dobrado, dessa forma aqui, ó. A gente trabalha assim, ó, com 1/4 parte do molde, metade para frente e a outra metade do molde para as costas. Então, esse 1 centímetro, eu vou aumentar aqui, ó. 1 centímetro na metade da frente, 1 centímetro na metade das costas, que vai dar no total de 4. Aqui na manga, naturalmente, se você aumentou 1 no corpo, você tem que aumentar aqui também na manga, aqui embaixo da manga, para ela estar acompanhando as medidas do corpo. No comprimento da blusa, a gente aumenta 1 centímetro apenas. Na manga também. Eu costumo fazer assim, ó. Aqui na cava, na cabeça da manga, aumento o meio e no comprimento da manga, meio centímetro também, que dá no total de 1 centímetro no comprimento da manga. No decote, a gente vai subir 3 milímetros e no ombro, para o tamanho menor, a gente vai diminuindo, para o tamanho maior, vai abrindo o decote. Aqui no decote, para o tamanho maior, vamos fazer assim, ó, vindo daqui para cá abrindo e para o tamanho menor fechando. Eu vou pegar um molde aqui para orientar vocês. Olha, aqui eu tô com o molde. Quando eu vou fazer a ampliação, o que eu faço? Eu coloco o molde tudo na sequência, que vai ficar mais prático de eu estar distribuindo essas medidas. O que é importante? Você saber como distribuir essas medidas. Aqui eu tenho a metade da frente do molde. O que eu vou fazer? Nessa sequência aqui da lateral, vou crescer 1 no comprimento e para o tamanho menor eu vou entrar aqui, ó, eu vou diminuir. Na parte do ombro eu subo meio centímetro, nesse sentido aqui, ó, eu vou subir meio e vou sair o ombro nesse sentido aqui, ó, daqui para cá, 0,8 milímetros. No decote eu subo 0,3 e vou entrar 0,3. Isso para o tamanho menor. Para o tamanho maior eu desço, para o tamanho menor eu vou fechando. Vamos lá então como é que a gente vai fazer isso. Aqui ó, eu coloquei uma linha de apoio com esquadro. Eu coloco essa linha de apoio para estar fazendo sempre nessa linha, para não sair dessa sequência. Aqui eu coloco 1 centímetro, vou marcar 1 centímetro. Para o tamanho maior. Para o tamanho menor eu vou entrar 1. Vou colocar todos os valores. Aqui, ó, são nesse risquinho da régua, você coloca 8 risquinhos desse menorzinho aqui na régua. E você vai subir só meio, partindo dessa linha de apoio, ó.
Você vai subir meio centímetro, sobe meio centímetro aqui em cima também. E vamos estar saindo 3 milímetros aqui. Aqui também eu vou colocar uma linha de apoio, vou subir 3 milímetros e para o tamanho maior eu vou descer os 3 milímetros aqui. E com o próprio molde, você vai poder retraçar essa cava. Aqui na cava eu vou colocar meio centímetro, tá? Acompanhando aqui, ó. Descendo dessa forma. Mas eu não preciso retraçar a curva novamente. Eu vou pegar o próprio molde e vou fazer isso aqui, ó. Com o próprio molde eu posso usar para fazer a curva. Também faço aqui dessa forma também, ó. Desse jeito. Então, aumentei um para o tamanho maior e para o tamanho menor eu vou entrar um, apoiando sempre o molde para fazer exatamente o mesmo desenho e a mesma curva. Para facilitar, né? Vamos lá o decote, então. Aqui no ombro eu vou subir meio, eu já marquei aqui, ó. Então, vou estar subindo aqui meio centímetro. Para o tamanho maior, eu vou estar saindo, ó. Eu vou aumentar. E vou estar subindo aqui, ó. Para o menor, eu vou estar subindo meio centímetro aqui. Aqui eu tenho o tamanho menor e aqui o tamanho maior. Para o tamanho menor, eu vou entrar meio. Eu vou entrar os meio centímetro aqui. E vou entrar 8 milímetros no ombro. Então, aqui eu tenho o tamanho menor e aqui o tamanho maior. Isso é a parte da frente, tá? Eu vou estar retirando esse molde. E se acaso o seu modelo tiver um recorte assim, dessa forma, o que você vai fazer? Você vai estar aumentando esse 1 centímetro aqui na lateral. Se aumentar 1. Para o tamanho menor, você vai entrar 1 centímetro. Vai marcar e no recorte você vai mover esse recorte seguindo a lateral meio centímetro. Você vai, para o tamanho maior, você vai crescer meio, seguindo nessa sequência da mesmo aumento aqui na lateral, você vai colocar meio centímetro. E vai estar movendo esse daqui também, ó. Você vai mover ele para a lateral meio. Então, você vai fazer dessa forma aqui. Porque o recorte precisa acompanhar esse aumento, tá? Porque senão a sua peça vai ficar desproporcional. Toda vez que você colocar um recorte na blusa e você precisar ampliar, você tem que entender que esses recortes, eles precisam crescer proporcionalmente e diminuir proporcionalmente a peça. Aqui na cava, a gente mantém essa altura. Então, eu vou ligar esse ponto até esse ponto aqui da lateral, ó. Lembrando que a gente cresce aqui um meio centímetro, ó. Você vai crescendo esse meio centímetro aqui e vai manter ali, ó. Tá? Pro recorte crescer junto. Aqui o ombro a gente sai 0,8, como eu havia falado. Crescemos 8 e diminuímos também 0,8 para o tamanho menor. Na parte superior do ombro eu vou subir meio, vou marcar aqui para o tamanho maior eu subo meio e para o tamanho menor, claro, vou diminuir meio centímetro também. Então ele vai ficar assim. Vou retraçar com o molde. O tamanho maior por fora. E o tamanho menor, eu vou colocar meio centímetro, vou diminuir meio centímetro no comprimento e no recorte eu vou diminuir meio centímetro, também proporcional. Aqui eu vou estar diminuindo o meio centímetro do recorte. Então, aqui eu tenho tamanho menor aqui dentro, ó. Tamanho menor aqui e o tamanho maior por fora. Esse recorte aqui também eu tenho que fazer da mesma forma. Aqui eu tenho a lateral do menor também, ó. Vou entrar aqui 1 centímetro. Na cava eu vou manter e só vou diminuir aqui, ó. E vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu tenho o tamanho P, aqui o M e aqui o G. No decote, eu vou subir 3 milímetros para o tamanho menor e para o tamanho maior eu vou descer esses 3 milímetros. Aqui o tamanho maior ele sobe e desce aqui no decote.
E para o tamanho maior, eu vou fazer isso. Para manga, a gente vai sair meio centímetro para cada tamanho aqui. E para o tamanho menor, a gente vai entrar meio. Então, eu vou pegar o molde e faço o contorno com o próprio molde. Tamanho menor, eu entro 1 centímetro aqui. E para o tamanho maior, eu vou sair esse 1 centímetro. Dessa forma aqui. Na parte da cabeça da manga, para o tamanho menor eu entro meio. E para o tamanho maior, eu saio meio. Eu aumento meio centímetro na cabeça da manga, em todo o contorno. Então, aqui eu tenho o tamanho P, o de dentro, o M, esse aqui do meio, e o G, esse último aqui. Aqui, como é o meio das costas, eu vou ampliar pela lateral sempre. Colocar 1 centímetro para o tamanho maior, 1 centímetro no comprimento também. Para o tamanho menor, eu também vou entrar 1 centímetro. Na cava, eu vou sair 0,8 e para o menor eu entro 0,8. E vou retraçar da mesma forma com o próprio molde. Aqui eu saio 0,8 para o tamanho maior, vou redesenhar essa cava dessa forma, subindo o ombro meio centímetro para o tamanho maior e para o menor eu vou entrar meio, tá? Desse jeito aqui. No decote, para o tamanho menor eu entro 3 milímetros. Para o maior eu vou descer e para o menor eu vou subir, fechando o decote. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Pessoal, para destacar esse molde, o que você vai fazer? Você vai colocar o papel aqui embaixo, ó, duplo, dobrado ao meio, tá? Ó. Aqui eu tenho 2 papéis dobrados ao meio, um para o tamanho G e um para o tamanho P. Que essa medida que eu tô fazendo, no caso, é o M, é o do meio, tá? Eu tô fazendo o M, eu diminuí para o tamanho P e aumentei para o tamanho G. Então, eu tô colocando aqui 2 papéis dobrados. Eu vou recortar por fora sempre o tamanho maior. E depois, carretilho o tamanho menor, que é o decote. Que é essa parte de dentro, ó. O menorzinho é o de dentro. Eu vou recortar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou retirar aqui pro tamanho maior. Esse de cima é o tamanho base que eu já tenho. Esse aqui é o meu tamanho base. E agora, eu vou retirar o tamanho P. O de dentro é o meu tamanho P. Lembrando que o tamanho base eu já tenho. Que foi a partir dele que eu iniciei a ampliação. Então, eu não vou precisar do tamanho base. Eu só preciso do P, que é o da parte interna, e do G. Então, ele vai ficar assim. Esse aqui é o tamanho M, que é meu tamanho base. Esse é o menorzinho, que é o P. Esse é o P e esse é o G. Tá? Então, você tem esse pulo das medidas. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dê seu like. Eu vou trazer mais ampliação para esclarecer mais sobre esse assunto com vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que ao longo das aulas a gente vai tirando todas as suas dúvidas, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.